Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a tua presença, Senhor Jesus, se faça nesta casa de amor. Que a tua luz possa nortear nossos pensamentos. Que o teu amor possa abrandar os nossos sentimentos, acalmar as emoções em desalinhos e nos fortalecer na grandiosa dádiva, Senhor, da obediência e da resignação. Que possamos obedecer, Senhor, os teus ensinamentos e mandamentos sagrados, que é o caminho, a verdade e a vida. Que possamos resignar nas dificuldades que são como provações e expiações a nos movimentar em tua direção e desenvolver em nós as resistências de vencer as dificuldades, principalmente as nossas dificuldades íntimas. E compreender que toda dor tem uma causa definida e que seus efeitos são as necessidades que trazemos de mudança e transformação. Abençoai esta casa de amor, iluminai encarnados, desencarnados, que de onde vieram e como vieram, possam encontrar e receber a paz em seus corações. Abençoai os lares aqui representados, famílias, familiares, e todos aqueles que de alguma forma ligados e vinculados a cada um de nós estejam. Mesmo aqueles que titulam-se algozes, inimigos ou perseguidores, por maldade, por ignorância ou afinidade. Abençoai os trabalhadores desta Casa Santa que hoje aqui se encontra. Abençoai a Carla que vai ministrar a palavra do teu Evangelho, dando-lhe lucidez e intuição. Ilumine-nos na compreensão das verdades que vêm do teu Evangelho de amor. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir, Senhor, e este alimento transforme em medicamento e cubra de bênçãos todos aqueles que de alguma forma participaram para que este alimento chegasse às nossas mãos. Derramai nos nomes que se encontram neste caderno de prece a tua energia de amor, e aonde estiverem receba a visita de um anjo amigo, ajudando a fortalecer, amparar e a transformar suas existências, buscando teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e vida eterna. Nestas águas, Senhor, em cada recipiente, na individualidade de cada irmão, estenda tuas mãos e derramai os remédios necessários para o alívio das dores físicas e a cura das enfermidades espirituais, transformando assim em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos também, amado, que tuas santas bênçãos se estendam sobre a colônia Santa Marta, aos hospitais, creches, asilos, presídios e orfanatos, aos manicômios, Senhor, e onde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá esteja a tua presença de luz, amor e vida eterna. Aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos que professam cultos, credos diferentes e diversos do nosso, abençoai, Senhor, iluminai, e que possamos compreender que somos uma única família, filhos do mesmo Pai, irmãos em Cristo Jesus, e que na prática da caridade
e na vivência da fraternidade possamos nos unir, amparar e proteger-nos uns aos outros, em rumo à regeneração. Abençoai nosso país querido, esta nação que é a pátria do Evangelho, coração do mundo, nossos governantes sérios. Abençoai, Jesus. Iluminai para que essa nação cumpra com a tua missão de ser o início sagrado da regeneração. Abençoai, Senhor, toda a humanidade, principalmente, Senhor, aqueles que passam por conflitos, por devastações da natureza, por aqueles que sofrem pelas guerras, Senhor, pelos vícios, pelo abandono, pela solidão, e tantas, Senhor, e tantas dificuldades na intimidade de cada um, Senhor. Que o teu reino de amor toque nos corações de cada ser humano para compreender e ajudar uns aos outros. Graça vos damos, Senhor Jesus, fique em nós, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Centro Espírita Recanto da Paz, aonde temos a única finalidade, que é evangelizar. Quando falamos de evangelização, estamos falando do conhecimento da verdade, tão carente nos tempos atuais, pois vivemos uma era da intelectualidade e, em contrapartida, nós vivemos uma época de opiniões. Nós temos que compreender que inteligência é um atributo do cérebro, a sua manifestação. E a sabedoria é do Espírito. Se nós não obedecermos à sabedoria, que é a experiências já vividas, vivenciamos a inteligência, que é uma faca que corta dos dois lados, e ela se transforma em uma arma contra a própria pessoa. Hoje, nós vivemos uma era onde poderíamos definir em duas situações preocupantes: a busca do prazer, a fuga da dor. São as duas grandes manifestações mundiais. Evita-se qualquer tipo de dor. Nem que para isso faça-se uma autodestruição do corpo. Olha o paradoxo. Eu não quero sentir dor. Eu tenho medo da dor. Então, tome medicamentos para erradicar a dor. E os medicamentos têm efeitos extremamente colaterais, que vai ocasionar processos de muito mais dores, a grande maioria deles. E que, quando aparece o efeito colaterais de algum medicamento, eu tenho que tomar outros medicamentos para diminuir a dor dos medicamentos que era para retirar uma dor. Isso se transforma num efeito cascata. E aí a criatura fica dependente de alguns processos materiais, de algumas empresas materiais. A Carla hoje vai falar da infelicidade real, né? Estou dizendo para que, entrando-se, né,
dentro dessa energia para que ela possa explicar para nós, sobre a luz do Evangelho, o que é essa infelicidade. Pois são baseados nesses dois aspectos: a busca pelo prazer, a fuga e o medo da dor. E para entregar a palavra a ela, quero lembrar só do que Emmanuel nos tem ofertado. A dor é uma bênção, a dor é uma mestra, a dor é uma professora que educa. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Bendizei-vos, pois, quando sofrerdes, pois Deus marcou neste mundo para a glória nos céus. Para aqueles que superam as suas dores com resignação, confiança, fé e, acima de tudo, transformação. Amém? Está aqui nas tuas mãos, Carla. Que Deus te ampare e ilumine. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos cobrir com a sua paz, com o seu amor, e que possamos, nessa noite abençoada de estudo do nosso Evangelho Sagrado, do Evangelho de Jesus Cristo, estar com os corações abertos para a claridade dos seus ensinamentos e que estejamos cada dia mais fortalecidos para o trabalho na tua seara sagrada, a que Ele nos convida a todos os instantes das nossas vidas. A lição hoje do Evangelho é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a verdadeira infelicidade. Todos falam da infelicidade, já a sentiram alguma vez e acreditam conhecer seus vários aspectos. Eu venho vos dizer que quase todas as pessoas se enganam e que a verdadeira infelicidade não é aquilo que os homens, ou seja, os infelizes, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor exigente, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no caixão que se acompanha, sem a fronte descoberta e o coração partido, na angústia da traição, na miséria do orgulhoso que gostaria de se vestir de ouro e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso e ainda muitas outras coisas dá-se o nome de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que apenas veem o presente, mas a verdadeira infelicidade está mais nas consequências de um fato do que nele próprio. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que depois resulta em consequências desastrosas, não é na realidade mais infeliz do que aquele que à primeira vista causa uma viva contrariedade, mas acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que quebra as árvores, mas que saneia o ar ao eliminar os vírus insalubres que causam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Neste primeiro parágrafo, nós podemos pensar onde cada consciência, onde cada um de nós colocamos verdadeiramente a infelicidade ou a felicidade. Muitos de nós a depositamos, a vemos, onde ela na verdade não existe. Porque a nossa irmã Delfine de Girardin, essa irmã que nos trouxe essa lição tão abençoada, ela nos traz, nos mostra onde de fato nós podemos encontrar a infelicidade. E a partir daí a gente vai conseguir enxergar o que é de fato uma felicidade verdadeira. Na visão espírita, a infelicidade são os prazeres mundanos,
é a vida farta e larga, tantas vezes a riqueza. Isso para muitos, na visão material, é uma vida feliz. Muitos almejam essa vida, livres de enfermidades, de dificuldades, de contrariedades, livres de todos os dissabores possíveis e existentes aqui no mundo. Para muitos essa é uma felicidade, mas que no futuro, no porvir, elas nos traz o vazio da dor e do sofrimento, do ter que retornar ao ponto de partida para trilhar novamente o caminho, com dor, com dificuldade, com grande aprendizado. A felicidade que muitos não enxergam, mas que graças a Deus algumas consciências mais despertas conseguem vislumbrar, conseguem começar a compreender, a bem dizer, a agradecer, estão nas dificuldades, na enfermidade, na miséria muitas vezes, porque ali sendo resignados, compreendendo que a nossa vida aqui, neste planeta Terra, essa escola abençoada que Cristo nos oferta, ela é passageira, se assim nós soubermos vivenciar e trilhar este caminho. Devemos lembrar que as dificuldades das nossas vidas são criadas por nós mesmos. E quando nós começamos a expandir as nossas mentes, a expandir a nossa consciência, quando nós começamos a, de fato, entregar a nossa vida nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, e aceitar com humildade, com resignação, com tranquilidade das dificuldades que nos aparecem, porque elas foram causadas por nós em algum momento das nossas vidas, existências passadas ou até mesmo nesta existência presente, a gente consegue passar por elas com menos dor, com menos dificuldade, a gente enxerga de uma maneira diferente. Então, a partir daí, a gente começa a compreender um pouco melhor quando Cristo falava, quando falou para nós no Sermão da Montanha sobre as bem-aventuranças. Porque é para aquele que tem uma visão materialista, uma visão material ainda muito forte em muitos de nós, quando se fala bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, começa a refletir, começa a pensar de uma maneira errônea. Como pode ser bem-aventurado, como pode ser feliz alguém que está sofrendo? Como pode? Para aqueles que têm uma mentalidade ainda presa na matéria. Mas quando nós começamos a elevar o nosso pensamento, começamos a vivenciar o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, expandir as nossas consciências, nós vamos enxergar de uma maneira mais espiritualizada. Não vamos dizer maneira totalmente espiritualizada, porque nós ainda não conseguimos chegar a esse patamar, mas estamos seguindo o caminho. Mas nós conseguimos enxergar de uma maneira mais espiritualizada, então a gente vai começar a compreender o que são essas bem-aventuranças. O verbo que Cristo utilizava na época em que aqui esteve, no hebraico, ele chama Ashrei, que significa avante, para avançarmos. Então, se a gente começa a enxergar dessa maneira, porque para a língua portuguesa foi traduzido como bem-aventurados, como felizes, então trocando o bem-aventurado como avante, né? Avante os aflitos, siga em frente mesmo diante de cada adversidade, de cada dificuldade, avante, siga, prossiga no caminho de Jesus que Ele deixou para cada um aqui. Deixou seus ensinamentos
para que nós pudéssemos trilhar este caminho bendito, com entendimento de cada um, no seu tempo, no despertar de suas consciências. E nós aqui, acredito que já começamos o despertar dessas consciências, e cada um de nós começamos a compreender melhor essas bem-aventuranças. Então, avante todos nós no caminho de Cristo, bendizendo, agradecendo a dor que nos aflige, a dor que aflige o nosso ente querido, porque sendo assim, humildes e submissos à vontade de Deus, às leis de Deus, nós iremos, após o desencarne no mundo espiritual, receber as bênçãos, receber a promessa que Jesus nos fez. E podemos recebê-la aqui, quando nós aceitamos. Para julgar algo é preciso ver-lhes as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, pois é lá que as consequências se fazem sentir. Portanto, tudo o que ele chama de infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. No Livro dos Espíritos, na pergunta 921, Kardec pergunta aos espíritos, Kardec já, com o poder ali da compreensão de que o nosso planeta é um planeta de expiações e provas, que existem dificuldades, então que cada um vai vivenciar as dificuldades, ele pergunta aos espíritos, sabe-se que o homem aqui na Terra poderá ser feliz após a humanidade estiver transformada, mas até lá, até essa transformação, pode-se ter uma felicidade relativa? E os espíritos respondem, frequentemente, as dificuldades, as dores, a infelicidade que nós temos é causada por nós mesmos. Praticando as leis de Deus, ele se poupa de muitos males e poderá ter uma felicidade relativa. Então aí a gente compreende que o que nós passamos de dificuldade fomos nós, de alguma forma, que criamos essas dificuldades. E quando nós observamos, nós olhamos, conseguimos enxergar as consequências dos nossos erros, das nossas escolhas errôneas, fictícias, ilusórias, é lá na frente que a gente vai observar mesmo se aquilo vai causar a infelicidade ou felicidade. Me lembro uma época, uns anos atrás, em Goiânia, na época do carnaval, no feriado do carnaval, teve uma programação muito grande, intensa, para se realizar naquele final de semana do carnaval, que seria na Praça Cívica, lá em Goiânia, no centro da cidade. E acredita-se, que seria algo de muita iniquidade, de muita profanação. O carnaval traz isso. E Deus e Cristo, com a sua misericórdia, e os seus benfeitores amigos, auxiliando aqueles irmãos que ali iriam se perder ainda mais, não sabe-se por quanto tempo. Então a consequência futura talvez chegaria uma outra encarnação ou algumas próximas encarnações. Caiu uma chuva torrencial em Goiânia por várias horas, não cessou. Começou algumas horas, umas 2 horas antes mais ou menos do início do evento, só parou logo ali, mais no final da tarde. Então dissipou
toda aquela energia, dissipou toda aquela intenção negativa que iria se propagar por todos aqueles que ali estavam e mais além. Então, quando a gente vê algo que no primeiro momento é infeliz, qual a consequência? Neste exemplo que aconteceu, foi verídico, será que não aconteceria crimes de toda ordem, viciações de toda ordem, a sexualidade exacerbada, exposta de todas as maneiras? Será que não aconteceria isso, que é o que a gente vê hoje nos carnavais? Esses irmãos envolvidos nessas situações, o que aconteceriam depois? Aqueles envolvidos, seus familiares, encarnados e desencarnados ali presentes. Então a consequência dessa chuva que eliminou todo aquele processo foi benfeitora, mas para aqueles que ali se encontravam, para eles foram desastrosas, foram ruins. Mesmo eles não tendo a consciência, com certeza foi algo de positivo e bom para a vida deles, para a existência deles. Então nós devemos observar de fato qual a consequência daquela atitude que nós iremos tomar. Enxergar de um outro aspecto, de um outro ângulo. Será que aquela felicidade, aquele prazer que eu terei aqui momentaneamente, será bom para o futuro ou não? Aquela contrariedade de agora, será que é contrariedade mesmo para o futuro? Devemos observar e devemos lembrar sempre das leis de Deus, que são imutáveis. Elas são para todos, em todos os cantos do universo, todos os planetas. Amar o próximo como a si mesmo, perdoar, servir, amar, a caridade, a fraternidade, a submissão às suas leis. Devemos sempre lembrar das suas leis, porque são elas que nos dão o norte para seguir. Indica o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Temos sim o livre-arbítrio. Iremos decidir pela nossa vontade o caminho a ser seguido. Mas devemos ter em nossas consciências as consequências do caminho tomado. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova face, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A infelicidade é essa alegria falsa, esse prazer egoísta, a fama enganadora, a agitação fútil, a louca satisfação da vaidade que faz calar a consciência, que perturba a ação do pensamento, que confunde o homem quanto ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que buscais incessantemente. Buscamos esquecer as dores porque nos incomoda. Buscamos os prazeres que nos alegram. Que caminho devemos seguir? O mundo material nos dá o ter. Ter tudo de material, a riqueza, a beleza. Mas o mundo espiritual nos traz o ser, as virtudes, o valor moral. Esses são imperecíveis, são tesouros sagrados que guardamos em nossos corações. Paulo de Tarso, ainda Saulo, antes
da sua conversão, jovem, rico, vindo de uma família muito rica, prestigiada, conhecida. Seu pai, um comerciante famoso, rico, inteligentíssimo Saulo, possuía o que muitos ainda hoje têm interesse em possuir: a fama, a riqueza, uma fala inteligentíssima, uma eloquência, uma oratória maravilhosa, um poder de persuasão. Até então, uma noiva jovem e bonita, mas lá no fundo do seu coração, no fundo da sua alma, ele sentia um vazio. Ele não conseguia compreender, ele na posição que ele vivia, ele não conseguia compreender que como aqueles homens simples, homens e mulheres simples ali de Jerusalém, da região da Galileia, conseguiam trazer em seus rostos tantos sorrisos, tanta alegria, tanta felicidade, diante de tanta dificuldade que eles viviam. Ele não conseguia compreender. Porque o que ele vivenciava era totalmente diferente. Ele trazia uma infelicidade, uma inconformidade na sua alma. Ele não conseguia compreender. Somente depois da sua conversão que ele começou a despertar a consciência, começou a compreender os ensinamentos de Jesus e a entender e compreender esses irmãos menos afortunados na sua visão anterior. Ele começou a observar que eles eram extremamente ricos, muito mais ricos do que quando ele estava naquela pompa, vivenciando ainda, vivendo como Saulo. Somente após essa conversão, as dificuldades que passou, esse vazio foi preenchido com a caridade, com o amor, com os ensinamentos de Jesus, ele poder levar essa palavra, ele poder levar o Evangelho de Jesus Cristo por onde ele passou. Ele pôde compreender. Então, enquanto ele era o Saulo, perseguidor de cristãos, ele era um homem infeliz. Rico, mas infeliz. Mas depois da sua conversão como Paulo, ele era um homem extremamente feliz. Porque ele levava a tranquilidade, ele levava a felicidade àqueles irmãos que ainda sofriam tanto e desconheciam a palavra de Jesus. E para nós, quando nós conseguimos alegrar os olhos, alegrar o semblante, o coração de algum semelhante nosso, nós ficamos também extremamente felizes. Porque a caridade enche os nossos corações. O amor, a bondade, a fraternidade enche os nossos corações de alegria. Nós somos servos do servo de Jesus Cristo. Então é para isso que, com certeza, nós estamos aqui, neste momento de evangelização, para poder compreender que o que nos faz feliz é a felicidade do nosso semelhante. Se pudéssemos nos ocupar somente em levar a felicidade, a tranquilidade nos corações dos nossos semelhantes, nós seríamos ainda muito mais ricos do aprendizado dos ensinamentos de Jesus em valores morais. Ainda muito mais. Esperai vós que chorais, acautelai-vos, vós que rides, pois vosso corpo está satisfeito. Ninguém transgride impunemente as leis de Deus. Ninguém foge das responsabilidades de seus atos. As provações, essas credoras impiedosas e cruéis, com a consequência de infelicidade que nos atinge na miséria, observam o vosso repouso enganador para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, aquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo.
O nosso irmão Francisco de Assis também compreendeu muito bem o que é a felicidade de levar a luz do Evangelho de Jesus Cristo ao coração de seus semelhantes. Cristo, condenado injustamente, passou por todo o martírio que passou. Para os olhos daqueles que ali estavam, ele era um infeliz. Por toda a dificuldade e dor que ele enfrentou. Ali, para aquelas pessoas, ele era um infeliz. Mas Barrabás, que naquela ocasião conseguiu se livrar da morte, para aquelas pessoas ele era feliz. Mas ele ainda hoje é lembrado como um malfeitor. E Cristo, a luz do nosso mundo, a luz da vida. Olha as consequências. Sempre em torno de observar a consequência do futuro. Será que vale a pena a gente ter uma vida de um corpo saudável, uma juventude, mas nos perdermos nos vícios, nos prazeres, nas iniquidades, ocasionando o nosso desencarne precocemente, diante dessas dificuldades, diante dessas escolhas errôneas? Será que vale a pena? E o porvir, o que será? Mas se trazemos as enfermidades, as dificuldades, e o porvir, como será? Se somos resignados, receberemos uma recompensa, a que Cristo nos prometeu. Tantas vezes nós criamos tantas dificuldades para nós. No Livro dos Espíritos, a pergunta 926, os Espíritos nos traz uma informação sublime. Ele diz o seguinte, que os males desse mundo estão em razão das necessidades fictícias que nós criamos para nós mesmos. E ele ainda diz, os Espíritos, que o mais rico é aquele que tem menos necessidade. A gente está sempre buscando necessidade das coisas. Eu necessito disso, eu necessito daquilo, eu necessito daquela roupa X, eu necessito daquele carro, daquela casa, eu necessito desse tipo de alimentação, porque alguém, um famoso, alguém ali das redes sociais, diz que é bom, diz que utiliza aquele corte de cabelo, aquele sapato, aquela bolsa. São necessidades fictícias. O nosso corpo necessita de uma vestimenta. Que diferença faz se é uma marca famosa ou não? No frio, nós necessitamos de um agasalho. Ninguém vai ficar com frio, tintando de frio, porque aquele casaco é um casaco humilde, não tem marca. Uma marca famosa, eu não vou usar, vou ficar com frio, porque não é aquela roupa daquela marca que aquele artista divulga e utiliza. Nós precisamos nos aquecer. Que diferença vai fazer? Não faz nenhuma diferença. Nós devemos compreender quais são as nossas reais necessidades para evitar as dificuldades e os sofrimentos do futuro, a infelicidade.
Que o Espiritismo vos esclareça e recoloque no seu verdadeiro lugar a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados que, ao invés de fugir do perigo, preferem as lutas em combates arriscados à paz, que não lhes podem dar nem glória nem promoções. O que importa ao soldado perder durante a ação suas armas, seus equipamentos e suas roupas, contanto que saia vencedor com glória? O que importa àquele que tem fé no futuro, deixar no campo de batalha da vida sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? De que adianta as necessidades ilusórias se não vai nos trazer glórias, ensinamentos, tesouros imperecíveis? De que adianta? É muito melhor passar pelas dificuldades, resignados, felizes, olhando o futuro que Cristo nos mostra, que Cristo nos traz, do que ficarmos presos unicamente ao presente, que não nos trará nada a não ser infelicidade e dificuldade para o futuro. Felizes, portanto, mais do que aqueles que têm, são aqueles que são, aqueles que fazem, aqueles que criam um caminho e partilham a estrada com aqueles que estão com ele, a felicidade e a paz. São aqueles que semeiam a felicidade duradoura nos corações dos nossos semelhantes. E só serão infelizes aqueles que deixarem as leis de Deus. Felizes, infelizes serão aqueles que se distanciarem de Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Cristo é a nossa felicidade. Cristo é o caminho que nos conduz à glória que tanto almejamos. A tranquilidade de consciência que nós tanto buscamos. A paz em nossos corações. Essa é a verdadeira felicidade. E distante de Jesus, trilhamos caminhos que nos causam dor e sofrimento, e aqueles que convivem conosco também sofrem junto conosco. Que Deus nos abençoe e que assim seja. Se Cristo é a nossa facilidade, é a nossa felicidade, não é a facilidade. Facilidade é a porta larga. A porta larga é fácil. Cristo é a nossa felicidade, mas não é fácil e nem é para todos. Porque nem todos estão prontos ainda para vivenciar as dificuldades em um mundo de provas e expiações. Por onde eu vou, eu escuto pessoas reclamando das outras pessoas, reclamando da convivência, é no lar, é na família, com os filhos, são com os vizinhos, na sociedade. E eu sempre digo assim, está ruim viver no meio de tantas dificuldades? Então você se melhore. Não seja como eles. Se melhore, porque se você melhorar, vai sair de perto das coisas ruins. Agora, se assemelhar, só vai se misturando. Está compreendendo o que é felicidade e o que é infelicidade? Para conquistar a felicidade, nós temos que ser diferentes.
Nós temos que ser tolerantes. Nós temos que ser resilientes. Nós não podemos reclamar como a humanidade está reclamando. Nós temos que tolerar com maior força e resiliência as dores que são nos impostas. Nós temos que aprender que existem leis que regem a individualidade de toda criatura para ser feliz. Ter não traz felicidade. Ter traz prazer. Ser traz felicidade. Se você tem muita condição financeira e material, você terá facilidades e prazer material, mas não terá felicidade, porque quanto maior for a sua condição de ter, mais medo de perder terá, e mais apego na matéria terá, e maior ganância para ter mais, porque o saco da ganância nunca esvazia, nunca enche, né? Desculpa, nunca enche. Agora, ser é patrimônio que ninguém te tira e não te dá medo de perder. Porque ser é possuir. Ser é possuir. E quem possui não perde. Ter não é possuir. Se você quer ser feliz, então você tem que buscar possuir o quê? A felicidade. Como possuir a felicidade? Você fazendo alguém feliz. Só doa algo material para outra pessoa quem tem algo material. Só perde quem tem. Quem tem, perde. Se eu tenho 100 reais, eu não vou perder 200, vou? Não tem como, tem? Se eu tenho 5 vaquinhas, eu não vou perder 10 vacas. Eu vou perder só 5, porque eu só tenho 5. Então, ter é sinônimo de perder. Possuir é sinônimo de multiplicar. Porque a partir do momento que eu possuo a paz íntima, eu só vou possuir ela se eu distribuir ela com alguém. Então isso multiplica-se. A grande mensagem de Jesus: dar-se-á aquele que já tem. Entendeu aí? Quem possui vai ganhar mais, receber mais. Porque se eu amo uma pessoa, eu possuo o amor. E se eu peguei esse amor e transferi para aquela pessoa, eu multipliquei ele. É um patrimônio que foi multiplicado em mim. Agora, se eu tenho ter na matéria, eu dou para alguém só aquilo que eu tenho. E quanto mais eu tiver, eu ter, mais ganancioso eu fico. Isso eu tenho experiência ao longo do meu aprendizado. Esses dias até estava conversando com um amigo e lembrando quando eu iniciei a prática de aprender a fazer caridade, que até hoje eu estou aprendendo. Eu fui num carro que eu tenho certeza que a maioria de vocês não conhecem. DKV. Você já ouviu falar? Já ouviu falar? DKV. Você já ouviu falar? Você conhece, né? DKV. Você já ouviu falar? DKV é um carro. É um nome feio, mas é um carro. E é um carro que é motor 2 tempos, igual moto Yamaha antiga. Você tinha que colocar óleo 2 tempos junto com a gasolina. Ô carrinho que fedia, né? Você saía dele, você estava todo fedendo óleo. Igual quem anda de moto Yamaha antiga. Né? E levávamos saco de arroz, ia esqueci o nome agora, como que chama aquela que limpava arroz? A máquina de limpar arroz, né? Tinha aquelas
Cerealista, isso, cerealista. Você ia na cerealista e comprava o saco de 60 quilos, ainda não tinha o saco de 5 quilos, tipo arroz cristal, né? Comprava o saco limpo de arroz, vinha naquele saco de linho, né? E o saco de feijão, também vinha no saco de linho. E o saco de macarrão a granel, também vinha no saco de linho. E nós levávamos lá para Parque Tremendão, aliás, não existia Parque Tremendão, Jardim das Vitórias. Naquela região ali só tinha a Vila Mutirão. Não é? Então, assim, quando eu lembro disso, me dá uma felicidade muito grande. Porque foi uma jornada muito grande nesses últimos 30 anos. Foi um aprendizado muito grande. Então, isso eu possuo. Cadê o DKV? Ah, ele viraria relíquia hoje. Hoje talvez ele seria um bom patrimônio, né? Para colecionadores, porque ninguém quer um carro daquele. Ele abria a porta ao contrário. Né? Ele não abria a porta assim. Ele abria a porta assim. Para pegar então, meu querido, era de platinado, imagina. Nunca ficava na marcha lenta. Se eu andasse mais de 50 km, o danado esquentava. Aí eu já começava a ficar fraquinho. Se você colocasse mais óleo na gasolina, era aquela fumaceira e o trem não andava. Se você colocasse pouco, ele fundia. O trem era todo complicado. Então, assim, o que eu estou dizendo, assim, a felicidade que eu tenho quando eu lembro daqueles momentos, é como se eu vivenciasse isso hoje. Era no governo de Ari Valadão. Vocês lembram? Você lembra, né? Era no governo de Ari Valadão. Ninguém aqui é capaz que nem sabe quem que era Ari Valadão. Você lembra, né? Você compreende isso? Então, nós passávamos uma dificuldade muito grande no Estado. E eu não tinha posses, né? Estava iniciando a ter alguma coisa, mas não tinha posse. Mas eu possuía vontade de fazer. E aquilo, então eu estou contando isso como uma experiência aonde eu adquiri a sabedoria da felicidade na face da terra. E, de acordo com essa caminhada, muitos amigos meus que tinham condições pequenas na época, doavam, ajudavam a comprar esses mantimentos que eram muito caros. Hoje o dinheiro tem uma facilidade muito grande de adquirir dinheiro e comprar produto no nosso estado, né? Estou falando da nossa região. Nós temos uma facilidade de comprar tudo, né? Posso dar um exemplo. Na sexta-feira, vai no Ceasa e trazem 18 a 20 caixas de verduras de boas qualidades. Não é? Então tem muito lugar aí que pessoas têm muito dinheiro, mas não tem nenhum Ceasa para comprar, e não tem verduras, não tem alimento. Então nós temos essa facilidade no nosso estado. Mas naquela época era muito difícil. E pessoas muito humildes ajudavam-nos a comprar. E depois que essas pessoas de alguns anos ficaram muito ricas, elas não doam mais. Compreende isso? Hoje, algumas dessas têm empresas grandiosas, mas não dá um pacote de 5 quilos de arroz mais, não doa. Por quê? Porque ficou escravo da materialidade. O ter passou a possuí-las. Elas não possuem. Deixou de possuir a felicidade de auxiliar. E passou a ser possuído pela condição de ter. E o medo de perder tudo. E esquecendo que quanto mais nós doamos, mais nós recebemos. Isso é em todas as áreas. Essa prática levou, de quanto mais doar, mais receber, levou a uma busca desenfreada para religiões que oferecem milagres. Aí lá, nessas religiões, eles passam a ofertar coisas materiais para receber coisas materiais. O Espiritismo, como segue as pegadas de Jesus, ensina-nos
que nós precisamos doar de nós mesmos. E aí vem o óbolo da viúva, que ela deu apenas 2 moedas colocadas no gasofilacho, enquanto milionários doavam grandes fortunas. E Jesus disse: esta pobre viúva deu mais do que todos doaram juntos. Entende? E ela, com toda certeza, encontra a paz e a felicidade. Amém? É lindo demais, não é? Difícil de aceitar, mais complicado de vivenciar. Mas acredite, Jesus Cristo é a felicidade, mas não é a facilidade. Você quer facilidade? Vai para o mundo. Por um período vai ser muito fácil, mas depois vai ser muita infelicidade. Não é? Amém? Vamos fechar nossos olhos? Obrigado, Jesus, por esta noite fantástica, por estas lições do Teu Evangelho de amor, pela explanação da nossa companheira irmã Carla, pelos Teus benfeitores amigos, que derrama sobre nós a grandeza e a beleza da paz e do amor. E esta sublime energia transforma-se em nossa alma, em nosso corpo, a esperança de um dia vivenciarmos, Senhor, esta paz e este amor. Retornaremos, Senhor, aos nossos lares, repletos desta santa energia, e todos sentirão em nós a Tua santa presença. Rogamos, Senhor, que nos fortaleça na compreensão e na vivência do Teu Evangelho de luz. Gratos somos, estendendo, Senhor, esta prece, esta oração aos nossos irmãos do Sul, aos nossos irmãos de Israel, da Ucrânia e de todos os países que encontram-se em guerras e conflitos e em devastações da natureza. Ampare a todos, Senhor. Concedei a cada um a esperança de dias melhores e de resiliência, Senhor, com amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberta-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e permaneça em nós, hoje e por todo o sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Fiquem na paz de Cristo e que essa paz possam levá-los de retorno em paz e encontrar a paz em vossos lares. Perdoe-nos se alguma palavra mal direcionada, mal dirigida, ofertou ao seu coração alguma dúvida ou alguma ofensa. Perdoe-nos, estamos aqui em nome de Cristo e por Cristo. Falo por mim, falo pela Carla que expressou o Evangelho, explanou o Evangelho hoje. Que Jesus Cristo esteja sempre nas nossas intenções e em nosso coração. Amém?